Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, sou responsável pela operação do Exim aqui no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas aos participantes e também à nossa convidada de hoje, Carolina Brandes, da Bridge Consulting. O Exim é um Instituto Internacional de Certificação e a gente tem convidado nossos clientes com consultores muito experientes para trazer conteúdos para vocês através desses webinars. A gente pede que vocês acompanhem as nossas newsletters para que possam estar se registrando e participando não só desses webinars, eventualmente tem até alguns convidados internacionais também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa sessão será gravada, a gente vai manter os pontos no mute e vamos pedir que vocês, se possível, deixem as perguntas para o final, teremos um tempo para perguntas e respostas, para que a gente evite interrupções durante a apresentação, tirando até um pouco da concentração do palestrante. Então, a gente pede, por favor, que utilize a ferramenta do chat para se comunicar conosco, não do que e-mail do chat, para que a gente possa acompanhá-los. Então, tanto eu quanto a Elke, que está aqui representada pelo que vocês estão vendo como o Exim Webinar Host, a gente vai estar aqui de olho nas perguntas, dúvidas e vai tentar ajudar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Carolina Brandes, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Oi, Milena. Olá a todos os participantes. Bom dia. Obrigada pelo convite, Milena, mais uma vez. É sempre um prazer fazer essa palestra junto à Exim, né, disseminar o conhecimento relacionado à gestão de serviços de tecnologia da informação, boas práticas em TI, reforçando o que a Milena falou com relação ao canal da Exim no YouTube. Até hoje, assim, palestras que eu realizei em 2012, 2013, eu recebo retorno, recebo e-mail de pessoas que estão vendo a palestra, estão ainda se beneficiando com esse conhecimento difundido na web. Então, esse trabalho da Exim eu acho brilhante e faço questão de participar. Bom, pessoal, hoje nós vamos... eu estou recebendo algumas mensagens com relação ao áudio. Algumas pessoas estão com o som um pouco baixo, mas outras me deram feedback que o som está legal. Então, vamos continuar para ver se o problema é pontual, ok? Bom, pessoal, então, continuando aqui, vamos dar prosseguimento. A ideia hoje é falar sobre gestão de mudanças, né? Vou avançar aqui com relação ao portfólio da Exim. A Exim ela tem um vasto portfólio de certificações em tecnologia da informação e hoje o nosso foco principal é o assunto relacionado ao processo de gerenciamento de mudanças, né, que está presente no ITIL. A nossa ideia hoje não é explicar teoricamente sobre esse processo, ok? Então, a gente vai realmente partir para a prática. Eu vou trazer exemplos para vocês e mostrar quais são os desafios que comumente nós encontramos durante a implementação desse processo nas organizações pelas quais nós já passamos e cases que nós conhecemos. Eu vou tentar ser breve, bastante direta, e para que a gente tenha um espaço maior de perguntas e interação no final, que eu considero sempre bastante valioso. Bom, essa é a descrição do nosso webinar, ok? Que foi divulgada. E falando um pouquinho da Bridge para vocês entender, primeiro eu convido a todos a acessar o nosso website, bridgeconsulting.com.br. Lá nós temos um blog que semanalmente publicamos alguns posts relacionados aos assuntos de boas práticas de tecnologia da informação, gerenciamento de serviços, que é o assunto foco da Bridge, uma empresa de consultoria com esse know-how específico em boas práticas de gestão de serviços e governança de tecnologia da informação. Temos uma vasta carteira de clientes já com boas e bastantes histórias para
contar. Então, eu convido que vocês acessem o nosso site para conhecer um pouquinho mais da nossa empresa. Inclusive, no nosso site existem alguns artigos que gratuitamente podem ser baixados, escritos pelo nosso corpo de consultores, mostrando um pouco a abordagem da Bridge com relação a essas boas práticas de governança e gestão de serviços de TI, ok? Bom, pessoal, então essa é a nossa agenda. Nós vamos passar rapidamente por um pensamento inicial. Eu acho importante trazer aqui principalmente alguns exemplos que estimulam a implementação desse processo de gerenciamento de mudanças, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse processo. Como eu falei com vocês, eu não vou me estender com relação à teoria deste processo de gerenciamento de mudanças. Caso vocês tenham interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, peço que entrem em contato comigo, ou então sugiram até junto à Milena que a gente faça um outro webinar que aborde de forma mais aprofundada o passo a passo desse processo. Tá? A minha preocupação hoje com vocês é dizer como a gente pode melhorar e aumentar as chances de sucesso na implementação desse processo nas áreas de TI de vocês, nas organizações de vocês. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe 4 práticas, né, que eu acabei dividindo em 4 práticas, mas com certeza não se limitam apenas a essas 4 práticas, que a gente tem visto que tem ajudado as organizações a aumentar, então, o sucesso de implementação do processo de mudanças, que é um desafio bastante grande. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui me ouvindo já passaram ou estão pensando em passar por esse desafio e provavelmente estão enfrentando bastante dificuldade, ok? E no final a gente traz alguns pontos relevantes e abre para dúvidas. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu trouxe aqui dois exemplos de questões que podem acontecer em qualquer organização. Primeiro, o diretor, né, depois de um dia de agendas externas, trabalhou o dia inteiro fora da empresa, chega em casa e ainda com tarefas a realizar, né, da sua empresa, se conecta à VPN para acessar os sistemas que essa empresa possui de autorizações bancárias. E aí ele precisa aprovar folha de pagamento. Ninguém gosta quando atrasa nem um minuto para que ela seja aprovada, certo? Mas quando ele chega em casa e acessa essa VPN, já é tarde da noite, ele percebe que o sistema está fora do ar. E, na verdade, ninguém tinha avisado a ele ou não utilizaram os canais realmente explícitos, conseguissem atingir esse diretor, que esse sistema, após as 20 horas, entra em manutenção e não pode ser acessado. Pessoal, todos conseguem me escutar? Eu estou aqui com uma equipe de backup que está comunicando que o som está bastante baixo. Milena, você consegue me escutar bem? Te ouço, Carol, mas de vez em quando o som se afasta um pouco e às vezes dá um pouco de eco. Eu não sei se tem mais algum equipamento conectado muito próximo de você, de vez em quando aparece um eco. Tá, não, eu estou conectada direto aqui no meu equipamento, que normalmente eu faço os meus webinars, tá? De repente, a gente pode estar tendo alguma oscilação de conexão. Algumas pessoas estão recebendo áudio ok. Caso o problema persista e realmente a gente perca a qualidade da transmissão, Milena, eu peço que você me sinalize, que a gente tenta verificar aqui e mudar o backup de áudio, tá? Bom, a Renata tem uma dica para os ouvintes aumentarem os próprios volumes do som, enfim, de repente para tentar me ouvir melhor. Algumas pessoas estão conseguindo ouvir bem. Vamos seguir. Bom, pessoal, e aí um outro exemplo, né? Um usuário verifica que uma pessoa não autorizada dentro de um sistema de workflow
autorizou a liberação de algumas ordens de produção. E aí ele entra em contato com o Service Desk e que o Service Desk, por precaução, ele tira o sistema do ar, né? Por conta de ordens de produção sendo liberadas sem autorização de pessoas que deveriam, em tese, autorizar. Tá? E aí eles começam a investigar dentro da empresa o que está acontecendo. E depois de 8 horas com o sistema fora do ar e nenhuma ordem de produção sendo liberada, eles identificam que, na verdade, foi um funcionário contratado, mas novo, né, que ainda nem todos conheciam, e esse funcionário realmente podia autorizar ordens de produção, só que a comunicação não tinha sido feita da forma correta dentro da empresa, acabou gerando esse mal-estar, né? Bom, isso só mostra, pessoal, que as mudanças relacionadas a sistemas de informação, serviços de TI, elas precisam ser gerenciadas, né? Porque pode trazer muitos mal-estar para a organização. Eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu com um cliente nosso, tá? Tem menos de um mês. E eu acho que esse exemplo ele é muito bom para retratar a importância de um processo de gerenciamento de mudanças. Esse cliente é uma rede varejista, tem mais de 900 lojas, tem quase 900 lojas pelo Brasil, e numa sexta-feira à noite, um analista sênior de TI resolveu fazer uma otimização dos usuários presentes nos servidores dessas 800 e tantas lojas. Pois bem, ele criou uma rotina, né? E às 9 horas da noite, ele testou essa rotina na primeira loja, funcionou, na segunda loja funcionou. Então, ele decidiu que faria liberação para todas as 800, mais de 800 lojas dessa rede varejista. Liberou a rotina e foi para casa dormir, afinal era uma sexta-feira à noite. Não comunicou ninguém sobre essa grande mudança e foi descansar. No meio da madrugada, a rotina rodou com um problema. O arquivo enviado para os servidores dessas lojas estava corrompido e deixava todas as senhas dos usuários em branco, né? Ao rodar a rotina nos servidores das lojas, as senhas dos usuários ficavam em branco. E às 9, 8 horas da manhã, quando as lojas começaram a abrir pelo país, começaram a verificar que as lojas estavam sem nenhum sistema, sem nenhum tipo de acesso, desde o caixa até o back-office da loja. Isso foi gerando um completo desespero, né, nessa empresa, e eles conseguiram interromper a rotina que ainda estava rodando, mas mais de 400 lojas estavam sem acesso e sem nenhum tipo de sistema. Bom, isso gerou um caos. Mais de 100 pessoas dessa área de TI foram mobilizadas numa grande operação que durou mais de 3 dias. Foram 3 noites viradas por pessoas em plantão, fazendo uma grande sala de guerra para conseguir reconectar todas essas lojas. Imagine o prejuízo que isso não trouxe para essa empresa. Bom, isso eu acho que é um exemplo bastante nítido da importância de gerenciarmos mudanças. Voltando aqui um pouquinho, então, pessoal, falando agora sobre o processo de mudanças em si, dado que eu acho que esses exemplos são suficientes para mostrar como é importante nós controlarmos o que acontece no nosso ambiente. A necessidade, então, de uma mudança dentro da organização de vocês, falando de mudanças em serviços de tecnologia da informação, elas surgem prioritariamente de 2 formas. A primeira é uma forma proativa, na qual vocês, dentro das áreas de tecnologia da informação, buscam benefícios para o negócio, como redução de custos ou melhoria de efetividade, e faz com que sejam necessárias mudanças e atualizações dos serviços. A segunda forma é a forma reativa. Dado que ocorreu algum problema, algum erro nos serviços de vocês em operação, vocês precisam, para consertar isso, ou para restabelecer os níveis de serviço, realizar uma mudança para conseguir restaurar o nível de operação, ok? Então, as mudanças elas precisam ser gerenciadas para, basicamente, garantir 3 necessidades. A primeira necessidade é a otimização da exposição a riscos.
Então, tentar mitigar as possíveis ameaças que mudanças em serviços de tecnologia podem trazer, né? Minimizar a severidade de qualquer impacto ou parada. Então, qualquer problema que tenha, o seu impacto precisa ser minimizado para a gente tentar reduzir ao máximo as possíveis perdas para o negócio. E também a gestão de mudanças, eu acho que é o objetivo de todo mundo que implementa esse processo, é obter sucesso na primeira tentativa, né? Para que a gente evite rollback, evite retrabalho. Então, com um processo estruturado, a gente acredita que consigamos obter sucesso na primeira tentativa. Então, falando um pouquinho do processo de gerenciamento de mudanças em si, como eu falei com vocês, eu não vou entrar na parte técnica do processo, mas eu gostaria de ressaltar uma única característica desse processo, segundo as boas práticas do Agile, que muitas vezes é um pouco esquecido na hora que a gente entra no dia a dia, entra na operação, implanta o processo e passa a viver a rotina. A gente esquece que esse processo de gerenciamento de mudanças, ele tem um processo que anda de mão dada com ele, que é o processo de gerenciamento de liberações. O pessoal aí que conhece a ITIL, que estuda um pouco esse assunto, com certeza vai concordar com essa questão, né? O processo de mudanças, pessoal, então, representado nessa figura por essa barrinha aí em cima, ele é um processo de análises e autorizações para que ações, então, possam ser desenvolvidas e colocadas no ambiente de produção. Então, o processo, segundo o ITIL, o processo de mudança, ele não executa nada, digamos assim, tá? De uma forma bem simplificada, ele não bota a mão na massa, ele não executa nada. Na verdade, ele analisa e autoriza. Ele dá o go, no go, para que a execução possa ser feita pelo processo de gerenciamento de liberações. Ok? Bom, então, nessa linha, vamos entender um pouquinho quais são essas 4 práticas essenciais que podem aumentar as chances de sucesso na implementação desse processo de gerenciamento de mudanças. A primeira prática, pessoal, é a estruturação e comunicação do processo. Aí eu acho que eu vou defender um pouco, talvez, a minha bandeira profissional, né? Eu sou uma profissional formada em engenharia de produção, com as minhas raízes de estudo e desenvolvimento de conhecimento na teoria de gestão de processos de negócio. Então, eu acredito muito que a estruturação e comunicação do processo, às vezes, é mais importante do que uma boa técnica, do que um bom conhecimento técnico para fazer uma mudança ser bem decidida. Tá? Só descendo um pouco o meu lado, mas com certeza a combinação desses 2 fatores, então um conhecimento técnico de excelência em tecnologia, né, junto com um bom processo e uma boa comunicação, eu acho que formam a dobradinha ideal para o sucesso. Né? Então, a ideia seria estruturar o processo de acordo com esses steps aqui que eu coloquei ou com alguns highlights que eu trouxe. Né? É importante a gente lembrar que o processo de gestão de mudanças ele envolve muitas partes interessadas e cada uma dessas partes ela deve participar no momento correto com as informações adequadas. Né? Senão a gente cria uma burocracia desorganizada e esse processo com certeza não vai para frente. Então, é importante que sejam definidas etapas do processo, né, momentos de go, no go, autorizações e desistências, definições de quem colabora no processo apenas e quem autoriza, a realização de análise de riscos, mecanismos de contorno e rollback e a definição de utilização de ferramentas, além de outras questões. Então, vamos passar aqui rapidamente por esses tópicos. Com relação à estruturação de etapas no processo, eu sugiro que vocês realmente façam a modelagem do fluxo desse processo. Isso parece, às vezes, uma etapa um pouco burocrática, ou que, não, Carol, isso vai ficar na gaveta, vai ficar lá esquecido, ninguém vai usar esse fluxo. Mas eu sempre sou defensora da bandeira de que o processo de estruturação de um fluxo de atividades, colocar no papel alguma coisa,
faz com que a gente pense se realmente as coisas vão dar certo, se as atividades, a lógica temporal que a gente pensa para um processo vai dar certo. Isso traz alguns insights que nos ajudam a nos organizar melhor na prática. Então, realizar esse exercício de estruturar o processo, eu acho importante sim, eu acho que ajuda bastante. Defina as etapas de go ou no go. Então, aonde a gente analisa a mudança, aonde a gente estrutura essa mudança, aonde a gente dá um ok para que siga em frente, aonde a gente para de novo para fazer uma nova análise, aonde a gente continua seguindo em frente. Tá? Então, com essas estruturações de gates, de atividades, a gente considera bastante importante ser estruturado para o processo. Um outro ponto importante seria a definição de papéis e responsabilidades. Isso pode ser feito através da estruturação de uma matriz RACI, né, como vocês podem ver aí pequenininho o exemplo no slide. E também o processo de gestão de mudanças, ele se caracteriza pela existência, né, pela definição do Change Advisory Board, né, do Comitê Consultivo de Mudanças, que é aquele grupo de pessoas que autoriza, que analisa o andamento, a liberação de uma mudança solicitada. É importante definir a composição desse comitê, né? Então, quem participa desse comitê? É importante que ele não seja muito inflado, senão as pessoas acabam, mas a pessoa está lá e participa de uma mudança por mês, né? Na análise de uma mudança que interessa a ela por mês. Na primeira reunião ela vai, na segunda ela vai mandar o seu par, na terceira ela manda o estagiário e na quarta não vai mais ninguém. Então, para que isso não é importante que a composição desse comitê seja bem definida. Assim como o comitê emergencial também, né? A gente tem que pensar na flexibilidade para que as mudanças que realmente precisem acontecer com uma velocidade maior ou tenham um impacto maior perante o negócio, sejam analisadas de uma forma diferenciada. Então, é importante que esse comitê ele tenha assim, uma possibilidade de diferentes participantes. Então, tenha um grupo que sempre participa e algumas pessoas que são convocadas, dependendo da pauta da reunião desse comitê, para participar e colaborar naquele episódio. Ok? Então, para o próximo item, aí, trazendo um pouquinho da análise de riscos e mecanismos de contorno e rollback. Eu acho que esses itens eles são muito importantes, principalmente no processo de gestão de mudanças, até porque a redução de riscos, né, e estabilizar a operação com mudanças bem-sucedidas é o objetivo principal desse processo. Então, realizar um processo de gestão de mudanças sem uma análise de riscos por trás dessa mudança para o negócio, eu acho que não vale a pena. Né? Então, é importante entender quais são os riscos que a realização e também a não realização da mudança solicitada pode trazer para o negócio. Isso é legal que esteja escrito mesmo, registrado, pode parecer burocrático, mas o exercício de registrar a informação faz com que os atores pensem naquela informação de uma forma mais focada, né, e ajude na elucidação de pontos que, às vezes, no dia a dia, de cabeça, né, de forma ad hoc, a gente não dá tanta atenção. Né? Eu aposto que o analista lá que deu ok para a execução daquele job, daquela rotina que eu dei o exemplo para vocês no começo, ele não tinha má intenção. Ele não achou que isso realmente fosse trazer um prejuízo tão grande para o negócio. Né? Mas ele, enfim, por uma informalidade, por um excesso de confiança na sua experiência, ele acabou executando, né? E trouxe o problema que deu. Talvez se existisse um processo nessa organização de gerenciamento de mudanças mais estruturado, que estudasse possibilidades de liberações faseadas dessa mudança, isso teria sido evitado. E também é importante um mecanismo de rollback. É sempre importante ter um plano B para você conseguir voltar para o seu estado original, caso a mudança não tenha sido bem sucedida. Eu já vi vários processos de mudança implementados
tem um plano de rollback como um item existente do formulário de requisição de mudança ou da análise da mudança em si, e isso às vezes faz falta, ok? Além disso, o último ponto que eu trago com relação à estruturação do processo, né, nessa prática 1, é a utilização de ferramenta. É importante, pessoal, ressaltar que um bom processo bem estruturado, até no papel de pão a gente faz. Eu brinco que papel de pão é o famoso Word, Excel, e-mail, mas conforme vai aumentando a quantidade de mudanças e a frequência de solicitações de mudanças, né, provavelmente esses métodos menos automatizados não dão conta e aí você acaba perdendo a disciplina do processo. Então, é legal pensar se dá para usar uma ferramenta, se vai ajudar a execução do processo, se vai favorecer, se for favorecer a disciplina e aumentar a chance de sucesso da implementação das mudanças, vale a pena essa adoção, né? Bom, e além disso, a comunicação do processo também é muito importante. Eu trouxe aí para vocês um exemplo de um folder que a gente produziu para um cliente nosso, no qual a gente implementou esse processo. E esse foi um folder que nós fizemos de uma forma bem simples, num papel A4, imprimimos numa gráfica e distribuímos para todas as pessoas da área de tecnologia, para que eles soubessem de uma forma bastante resumida, mas pelo menos tivessem a conscientização de que um novo processo estava sendo estabelecido e novas práticas teriam que ser incorporadas à rotina de cada um deles. Então, eu sugiro que vocês treinem os envolvidos, conscientizem da melhor forma, utilizando os melhores meios de comunicação que façam efeito na organização de vocês, tá? Bom, a segunda prática, pessoal, é que vocês lembrem que o processo de gestão de mudanças, hoje com a TI fazendo parte de quase 100% dos processos organizacionais, ele deve ir muito além da questão técnica. É importante que seja dada uma abordagem holística às análises das mudanças. Então, lembrem quais são os processos de negócio, né, ou então de TI, que precisam ser alterados. Essa mudança que vocês estão solicitando impactam em processos de negócio, de TI? Quais são os usuários que devem ser treinados e comunicados após a implementação dessa mudança, né? O Service Desk, ele precisa estar preparado para responder para operadores ou comunicar aos usuários. Isso é muito importante. Quantas vezes a gente executa uma mudança, chove ligação para o Service Desk e o Service Desk não está pronto para responder porque nem ele sabe ainda que a mudança foi realizada, né? Além disso, clientes externos da organização de vocês, eles vão ser impactados, precisam ser comunicados, né? E a segurança da informação, infraestrutura, enfim. É importante que cada um de vocês faça um checklist de análises que precisam ser realizadas para todas as mudanças que são analisadas pelo processo. Eu sempre trago a história do Sentinela e o banco de tinta fresca, né? Que, enfim, o banco ele é lá no quartel, que é uma mudança, né? E aí o primeiro sentinela é orientado a dizer que as pessoas não sentem naquele banco porque a tinta está fresca. E aí, ao fazer a passagem de serviço, ele avisa para o sentinela com a tinta fresca e que ninguém pode sentar. E aí passam-se anos e as pessoas não sentam mais nesse banco, que continua com a tinta fresca até hoje, porque ninguém e questionando o processo e informação da mudança concluída, enfim. Fica isso das informações também, né? Prática 3, pessoal, sugiro que durante a execução do processo de mudança, durante a análise de uma mudança, vocês se comuniquem previamente com todos os envolvidos. Não espera chegar na reunião do comitê de mudança para que vocês falem e apresentem a mudança, né? E aí acontece os obstáculos que a gente vê aí. O pessoal, não, mas como assim? Vai ser esse final de semana? Esse final de semana eu tinha me programado para fazer lá uma outra coisa, não dá para você fazer a sua mudança.
as pessoas, não, eu juro que eu não sabia de nada, então não tem como eu aprovar essa mudança, Enfim, é importante que durante o planejamento da mudança, vocês envolvam todas aquelas pessoas que possam ser afetadas e que estão relacionadas com a autorização dessa mudança, para que vocês otimizem as reuniões de aprovação. Isso é um ponto bastante significativo que a gente tem percebido na implementação desse processo, ok? E aí o último ponto, pessoal, é a burocracia na medida certa. Eu acho que qualquer processo, cabe esse slide aí. Se eu fosse apresentar para vocês a implementação de processo de gestão de incidentes, problemas, eu sempre ressalto a burocracia na medida certa. Primeiro que a dinâmica do processo não pode atrapalhar a dinâmica do negócio, né? É importante definir exatamente o que passa e o que não passa pelo processo de mudanças. O processo de mudanças tem uma má fama, normalmente, nas organizações, de ser muito burocrático e atravancar mudanças que o negócio cobra agilidade. Mas isso, eu acho que é muito mais uma falta de preocupação, do dinamismo que pode se dar ao processo de mudanças sem perder qualidade e controle de riscos, do que o processo em si, ou o burocratizar demais o processo. Tá? Então, por exemplo, faça um catálogo de mudanças pré-aprovadas. Mudanças pré-aprovadas ajudam muito na agilidade da implementação das mudanças, né? Verifique se o número de reuniões do comitê de mudanças está adequado. Vê se não tem reunião de mais, nem reunião de menos. Outro ponto que ajuda a encaixar a burocracia são critérios para as mudanças normais, emergenciais e pré-aprovadas. Talvez vocês concordem comigo que se 80% das mudanças de vocês forem emergenciais, é que alguma coisa está errada. E também se 80% das mudanças forem pré-aprovadas, enfim, esse número talvez até possa fazer sentido, mas tudo de mudanças pré-aprovadas então é legal equilibrar aí entre essa classificação de mudanças. Além disso, qual é a capacidade de vocês de liberar mudanças por mês, por semana? Porque às vezes são solicitadas mudanças demais, essas mudanças não conseguem subir e acabam tendo que esperar mais um ciclo de aprovação, o que é ruim, né? Tamanho de formulários a serem preenchidos. Algumas empresas vão precisar de mais informações, outras de menos informações. Então, avalie esse ponto também na sua empresa, tá? E também etapas de autorizações, para não ter nem etapas de mais, nem etapas de menos. Eu estou sendo direta em uma regra, realmente, pessoal, não tem fórmula mágica. Eu trouxe esses pontos aqui nesse checklist, que costumam ser os pontos mais relacionados ao aumento da burocracia do processo, ok? Bom, e aí, já partindo para as observações finais, como eu falei com vocês, o meu objetivo é muito mais trazer alguns pontos que nos permitam lembrar ou trazer questões para que a gente possa discutir agora no final, do que ir de forma muito aprofundada na técnica do processo em si. Mas, pessoal, falando um pouquinho desses pontos relevantes finais, é importante a gente lembrar que o ambiente nas empresas é muito dinâmico. Isso é uma variável que a gente não pode mais discutir e nem tentar removê-la do nosso ambiente. Ela é inerente ao ambiente de qualquer organização, independente de setor, independente de ser pública, privada, enfim. O dinamismo ele é inerente aos ambientes organizacionais. Mas existe uma linha tênue entre dinamismo e desorganização, né? Assim como existe uma linha tênue entre agilidade, né, e bagunça. Então, assim, é legal que vocês saibam que esse dinamismo existe, mas dá para a gente conviver com o dinamismo de forma organizada, ok? Então, outro ponto que eu também sempre ressalto é a disciplina do processo de gestão de mudanças. A palavra é essa, pessoal, é disciplina. Não é trivial, requer o envolvimento e o patrocínio de diferentes níveis de organização.
eu sempre falo, a gente vai implementar o processo de mudanças e eu aviso, olha, vamos estruturar o processo, mas eu tenho certeza que um mês depois que o processo for para o ar, vocês vão falar que, assim, tá todo mundo surtado, que não vai dar certo, que vocês não vão conseguir, e não dá outra. Quantas vezes a gente já implementou o processo de mudanças e no segundo, terceiro ciclo de rodadas, está todo mundo desesperado, achando que é muita burocracia, mas eu sempre aconselho, persiste. Mantenha mais um pouco essa disciplina, fazendo aqueles ajustes mínimos necessários, porque depois isso entra no sangue, os benefícios eles são indiscutíveis. E depois realmente a coisa engrena, dá certo. No outro dia eu liguei para um cliente, um banco, né, onde o ambiente é super dinâmico, que a gente implementou o processo de gestão de mudanças. Um ano depois agora eu liguei para eles, né, retomando o contato para perguntar se estava tudo bem, se as práticas ainda estavam implementadas e realmente depois do desespero inicial eles conseguiram manter a disciplina e eles estão super satisfeitos com o resultado de um processo que realmente ajuda eles e está reduzindo assim, drasticamente os momentos de desespero por mudanças mal executadas. E não ter um processo controlado, né, que é um pouquinho disso que eu estava falando, pode gerar mais retrabalho e impacto negativo para o negócio. Então, é uma questão de trade-off, vocês colocarem na balança entre a implementação de um processo que realmente requer uma disciplina ou esse dinamismo aí mais relacionado à desorganização, que com certeza vai trazer retrabalho, vai trazer mudança mal implementada, vai trazer algum caos em alguns momentos no dia a dia de vocês. E, por fim, a participação do usuário é um diferencial nesse processo. Então, traz o usuário da reunião de análise das mudanças e autorização das mudanças, envolve ele lá como um tópico, né, a ser comunicado sobre a implementação de mudanças, treina ele no processo, né? Escolhe alguns usuários-chave. Eu acho que isso é muito importante e realmente aumenta as chances de sucesso da implementação desse processo. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês de uma forma bastante ampla, né, eram esses tópicos. Esse assunto de questão de mudanças é um assunto que eu gosto bastante. Eu teria aqui questões, histórias e teoria, prática, para mostrar para vocês por várias horas, mas eu acho que eu consegui resumir de uma forma bastante simples aqueles pontos que realmente eu considero que são cruciais para o sucesso da implementação desse tipo de processo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai abrir uma parte para dúvidas, né? E aí, como é que a gente faz, Milena? Olha aqui no chat o que o pessoal tem perguntado ao longo da apresentação. Isso. Vamos começar a organizar. Eu estava monitorando aqui e, por enquanto, eu não vi nenhuma pergunta específica. O pessoal estava mais com algumas dúvidas com relação à parte ainda de som e gravação da palestra. Mas, enquanto eu dou uns recadinhos aqui, se o pessoal já quiser começar a colocar as questões, por favor, usem o chat. A gente vai acompanhar pelo chat, ok? Não usem o Q&A, que a gente conseguir olhar a sequência de perguntas num único local. O Q&A aqui tá cheio, né? Tá cheio, né? Eita! Mas, eu não sei se é alguma coisa específica para você, mas do meu lado aqui o que entrou pelo Q&A eram mais questões relacionadas à parte de áudio, mais no início da apresentação. Então, aguardando o pessoal, já começaram a aparecer perguntas aqui pelo chat. A Fernanda fez uma observação. Oi, Fernanda, tudo bom? É bom ter você aqui com a gente na palestra. Ela colocou que alguns consultores são resistentes, né, ao processo de gestão de mudanças. E qual seria uma sugestão para conseguir convencê-los do benefício desse processo? Fernanda, assim, sendo bem sincera, eu acho que não tem muito uma fórmula mágica, não, né? Ou aprende por bem ou aprende por mal. Não, estou brincando, mas eu não sei se já teve alguma situação negativa que aconteceu com vocês. Ou então, um ponto que aconteceu uma vez em um cliente meu, que eu achei bastante interessante, foi uma reunião logo no comecinho da implementação do processo, na qual algumas pessoas descrentes do processo de gestão de mudança participaram dessa reunião. E aí aconteceu a análise de uma mudança que eles sempre executavam. Era uma coisa assim, normal, uma atualização de servidor, enfim, que era feita em final de semana.
E naquele final de semana especificamente, a mudança não poderia ser realizada por conta de uma obra que estava sendo feita no prédio. E se eles fossem insistir em fazer a mudança, ia dar um problema assim, federal, assim, um sistema super crítico deles. E aí, naquele momento, todo mundo se olhou na reunião e falou assim, caramba, pessoal, se a gente não tivesse feito essa reunião aqui, não tivesse conversado sobre isso, a gente ia ter um problema seríssimo no sábado à noite. E aí aquelas pessoas que estavam um pouco descrentes passaram a dar um crédito um pouco maior para o processo. Eu acho que utilizar exemplos como esse pode ajudar. Sentar numa sala de reunião mesmo, conversar sobre o assunto, eu sempre sou a favor do diálogo, e mostrar os benefícios que essa certa disciplina, né, e burocracia pode trazer para vocês, eu acho que vale a pena. E uma outra questão é o patrocínio mesmo, né? É o gerente, é o diretor, falar da importância desse processo, dizer que realmente esse processo precisa ser seguido. Esse patrocínio sempre ajuda também, né? Bom, o Marco Aurélio me perguntou sobre algum aplicativo para controlar um pouco melhor o processo. Marco Aurélio, existe hoje no mercado uma variedade infinita de ferramentas para automatização e gestão de processos alinhadas às boas práticas do ITIL, tá? Então, se você colocar assim, ferramenta ITIL no Google, a ferramenta de ITSM no Google, enfim, você vai ver assim, desde ferramentas gratuitas até ferramentas pagas das big aí do mercado, realmente é uma infinidade desse tipo de ferramenta, mas normalmente são ferramentas ligadas à gestão de processos ITIL mesmo, melhores práticas ITIL, ok? Depois, se você quiser entrar em contato comigo, a gente não tem nenhuma parceria, nenhuma recomendação explícita, porque a Bridge gosta mesmo de analisar caso a caso as empresas e dar uma sugestão e fazer a escolha de um fornecedor que seja mais adequado àquele ambiente, tá? Mas é uma infinidade de ferramentas. Assim, no nosso site, se você for lá na parte de conhecimento, tem vários artigos, onde um deles é um artigo que fala sobre ferramentas Service Desk. Lá tem essas ferramentas Service Desk, às vezes, também tem os processos de gestão de mudanças, né, quando são aderentes às práticas ITIL. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse documento também. Bom, mas qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente conversa sobre o assunto. Então, enquanto ele é a próxima... Como gerenciar se a mudança... Oi? Pode dar sequência, Carol. Depois eu dou outro recado. Tinha algumas pessoas aqui mandando perguntas se essa palestra vai estar disponibilizada, talvez pessoas que tenham se conectado depois. Sim, a palestra vai ser disponibilizada, todo mundo que está participando vai receber um e-mail nosso com um link para poder fazer o acesso no nosso canal do YouTube. Então, provavelmente na segunda-feira ela está disponível no canal do YouTube, então vocês vão estar recebendo essas informações, ok? Pode continuar, Carol. Bom, vamos lá então. Aí a pergunta do Antônio é como gerenciar se a mudança é mantida pelo gestor da organização e os usuários e clientes observam que não tem um retorno esperado e o gestor quer manter a mudança, né? Como é que a gente tenta convencer o gestor que a mudança não é adequada? Aí é quase uma questão diplomática, né, Antônio? É uma questão política, né, e diplomática dentro da organização. Eu não sei se esses usuários e clientes eles participam da reunião onde a mudança é aprovada, mas o ideal é que esse tipo de embate, né, ele aconteça dentro da reunião onde a gente vai aprovar a mudança, né, do Comitê Consultivo de Mudança. E eu acho que a linha de argumentação com relação aos benefícios de uma mudança, elas têm que seguir naquilo que é mais importante para o negócio, né? A TI ela existe para beneficiar o negócio. Então, é importante mostrar que a execução dessa mudança ela vai trazer prejuízos para o negócio. E quais são esses prejuízos? E aí, por que ele enxerga isso de forma diferente? Né? É importante tentar argumentar sempre na linha do negócio, do benefício para o negócio, ok? O Silvio perguntou sobre a questão de custos, né, na implementação de mudanças.
Silvio, nessa mesma linha dos requisitos focados no negócio, eu acho que custo está também dentro desse pacote de benefícios e prejuízos para o negócio. É importante que custo esteja assim, um tópico a ser analisado na hora da implementação de uma mudança, e se esses custos não tiverem o benefício e retorno justificável frente a eles para a implementação dessa mudança, talvez seja um indício, né, de avaliar negativamente a continuidade, a implementação, a autorização dessa mudança. Mas eu acho que foi bem observado, é legal que esse tópico custos seja abordado também na análise da mudança e seja um critério utilizado para sua aprovação, enfim, a ação, enfim, o seu goal, né, dar o goal para a mudança. Miguel, você perguntou sobre as ferramentas, como eu falei para vocês, ferramentas de automatização de processos, de gestão de TI, baseado nas boas práticas de ITIL. Normalmente têm sido as ferramentas mais indicadas na gestão desse tipo de processo. Algumas ferramentas também utilizadas atualmente na gestão de mudanças do ponto de vista de software, tá? Gestão de mudança de código, gestão de versionamento de software, também são utilizadas em conjunto com essas ferramentas de automatização de processos baseadas nas boas práticas de ITIL para formar aí um arcabouço ferramental para controle desse processo. Mas eu sempre digo que pensa primeiro no processo, depois pensa na ferramenta. Legal? E aí, a Fernanda complementou a sua pergunta, né? Como é que a gente pode garantir que todos executem as mudanças conforme o planejamento apresentado no documento de GMUD? A auditoria, Fernanda, eu acho que a auditoria é um caminho, né? Tentar pegar isso de alguma forma pelo relatório, né, de implementação da mudança. O que às vezes a gente sugere é que seja preenchido, né, no final da mudança. Então, vamos lá, a mudança foi autorizada, o executor pega a mudança para implementar, ele tem que seguir lá aquele passo a passo, e para garantir que aquele passo a passo foi seguido, no final a gente pede para que ele faça um reporte de sucesso dessa mudança. Então, a mudança foi bem sucedida, quais foram os passos seguidos, dificuldades encontradas, e normalmente esse relatório depois é lido por aquela pessoa que solicitou a mudança, né? Não é nada muito extenso, não é nada para burocratizar mais não, tá? Mas é um mecanismo que pode ajudar. Além disso, a auditoria periódica eu acho que sempre ajuda, é um elemento que sempre faz com que as pessoas saibam que uma hora alguém vai olhar o que elas estão executando. E, para mim, é sempre a conscientização, o treinamento, o envolvimento das pessoas para dizer para elas que ninguém está pedindo para elas fazerem daquela forma porque, enfim, porque todo mundo é chato, quer complicar demais a vida, não. É porque aquilo é o passo a passo correto para reduzir os problemas que podem ser trazidos por uma mudança mal implementada, né? O Matheus aqui trouxe uma pergunta também, né, se a gestão de liberação é um processo paralelo ou ele entra somente após as aprovações das mudanças, porque as mudanças é apenas a análise e autorização. Matheus, acho que vale a pena se aprofundar um pouquinho mais nessa teoria. São processos paralelos, tá? Porque o processo de gestão de mudanças ele é um processo que tem vários gateways. Então, ele pode ter vários go ou não go. Tá? Enquanto o processo de liberação, ele tem vários pacotes que podem ser produzidos e atividades que podem ser executadas para que a mudança chegue ao seu final. Mas isso também depende muito do reporte que a organização faz com relação a esses processos. Então, na teoria, esses processos sim são paralelos, mas na prática, dependendo da forma como você ajuste para implementar na sua organização, cada organização pode ter um recorte um pouco diferente do que esse paralelismo contínuo do começo ao fim, tá? Mais perguntas sobre ferramentas de gestão de mudança
não recomenda nada explicitamente. Como eu falei, é legal analisar aí nesse universo todo de ferramentas qual a mais adequada para o seu ambiente, né? Gente, é muita ferramenta, pessoal. Eu fico impressionada que cada vez que eu chego numa organização, eu sou surpreendida por uma nova ferramenta que às vezes eu nem ouvi falar o nome e aquela organização utiliza para a gestão dos processos de TI. Tá? O Assis Moreira, ele gostaria de saber se existe algum outro processo, né, que eu considero como pré-requisito para a implantação do processo de mudança. Assis, eu acho que é uma boa pergunta essa sua, tá? Até no curso que eu fiz já, lá na minha época de formação de IT Expert, eu lembro que a gente teve essa conversa. E aí surgiu o seguinte questionamento. Sempre dizem, né, as melhores práticas, a tábua de boas práticas do Light diz que é melhor a gente primeiro começar pelos processos básicos de gestão de configuração e tudo mais, para depois ir evoluindo para os demais processos de front office. Enquanto até na prática a gente até vê que é o contrário, né? Mas as boas práticas lá quem é bem Caxias com relação à implementação do Light diz que o melhor é sempre começar pelo processo de configuração, que é para você saber o que você tem. Como é que você vai fazer uma mudança se você não sabe nem qual ativo que você está mudando, qual item de configuração que você está mudando? Mas quando a gente vai para a prática, se você não tem processo nenhum, dá para implementar o processo de gestão de mudança. Vai ficar um buraco aqui ou ali, por exemplo, por essa questão da configuração, talvez a falta do processo de incidentes que pode gerar mudanças, mas enfim. Esse pré-requisito existe, segundo as boas práticas, principalmente para o processo de gestão de configuração, mas ser mandatório ou não, eu acho que depende do cenário, tá? E se você, de repente, conversa comigo, eu vou ter uma opinião. Não, se você conversa, talvez, com outro profissional, IT Expert, que tem experiência em implantação de IT, pode ter uma opinião um pouquinho diferente, ok? Eu acho que isso aí é aquela velha resposta, depende. O Fábio, ele me perguntou se tem um percentual médio ou aceitável para mudanças emergenciais. Fábio, de cabeça eu não tenho esse benchmark. Eu acho que é legal você avaliar o que é aceitável para a sua organização, mas talvez aí uma curva de Pareto, onde um passe aí de 10%, 15%, eu acho que é razoável. Se começar a aumentar demais esse número, alguma coisa está errada. Tá? Talvez alguns ouvintes aí, alguns participantes tenham uma opinião um pouquinho diferente da minha, mas eu falaria aí entre 10% e 20%, não muito mais do que isso, e já é um número até bastante alto, tá? Na minha opinião, aí eu estou falando opinião 100% Carol, ok? Legal, a gente está com muita pergunta. Acho que vale a pena aí responder mais uma, né, Milena? Do Antônio, né? Como gerenciar se a mudança é mantida pelo gestor? Sim, essa foi a pergunta que a gente já até falou, né? Luiz pergunta onde pode encontrar exemplos de documentos de gestão de mudança para que você possa fazer o controle. Luiz, olha, a internet está cheio desses documentos, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, eu posso te mandar alguns padrões de documentos, sem problema nenhum. Isso é algo que a gente usa aí a beça, tem um conhecimento bastante disperso e que é público já. O próprio Light tem algumas sugestões, ok? Então, se quiser entrar em contato comigo, eu posso te ajudar nesse ponto. Milena, a gente está aí... Carol, eu queria te pedir para deixar no último slide, porque tem os nossos contatos, acho que facilita para o pessoal, tem algumas pessoas perguntando aqui. Isso. Maravilha. Aí vocês ficam com o contato da Carol, com o meu contato também, se tiver alguma dúvida específica com relação às questões dos programas de certificação, dos lançamentos, as coisas que estão chegando aí, que vocês estão acompanhando pelas nossas news e também pelo site que está sempre atualizado, fiquem à vontade. E por conta do horário, a gente estava com a programação de estar encerrando agora, às 12 horas, eu acredito que se o pessoal tiver alguma outra questão, pode endereçar direto para a Carolina. Com certeza ela vai estar respondendo vocês aí com o maior prazer. Carol, vou pedir para você deixar seu recado final antes de eu fazer o encerramento.
Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos. A gente teve um público bastante legal aí, muitas pessoas online. 1 hora é um tempo super corrido, às vezes eu fico assim, acho que eu falo corrido demais, ou informação demais por um tempo curto. Mas a ideia era realmente trocar experiência com vocês, trazer um pouquinho do que a gente tem visto, que são os desafios vividos nas organizações para essas melhores práticas. Ficam os meus contatos e, mais uma vez, obrigado pela participação de todo mundo, pessoal. Agradeço e também obrigada, Exim, por mais esse convite, Milena, Elke, obrigada sempre pela parceria de vocês. Carol, a gente te agradece. Recados finais para o pessoal, todo mundo vai receber posteriormente o link, não se preocupem, com várias informações, inclusive, com alguns documentos adicionais aí para vocês brincarem nos próximos dias. E acompanhem, por favor, as nossas news. A gente tem feito uma média de 2 webinars por mês, trazendo aí convidados com o padrão de qualidade que vocês já estão acostumados a acompanhar aqui conosco. Então, sejam sempre muito bem-vindos, repassem esses convites para outros profissionais que eventualmente possam não estar na nossa base. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Fico com um grande abraço a todos, respondam a pesquisa que vai aparecer quando vocês estiverem se desconectando, deixem algumas outras dicas e a gente volta a se falar em breve no próximo webinar, ok? Obrigada a todos e um bom dia.